Ora, então, muito boa tarde a todos. É com enorme prazer que damos início a estas entrevistas da iniciativa do DEM sobre temas de educação médica. E é para mim uma honra e um prazer ter o professor Fausto Pinto, diretor desta faculdade, como a primeira personalidade destas conversas. Boa tarde, professor Fausto Pinto. Olá, Ana, boa tarde. Olá, boa tarde. O nosso tema, eu vou introduzi-lo. De facto, o ensino da medicina nesta época que atravessamos da pandemia Covid teve necessariamente de sofrer enormes adaptações e, além disso, inovar rapidamente soluções eficazes. Eu gostaria de pedir o seu insight, a sua visão, para descrever do seu ponto de vista o que melhor resultou na organização do ensino médico neste período e quais foram os maiores desafios que encontramos. Pois, muito obrigado, professor Ana Almeida. É um prazer participar neste programa e, acima de tudo, nesta iniciativa, e quero congratulá-los, o Grupo de Trabalho, por todo o trabalho que têm feito na área da educação médica e, em particular, na área pedagógica. Esta pandemia teve vários desafios e um dos grandes desafios que teve na nossa faculdade e nas faculdades de medicina foi precisamente o podermos, tão rapidamente quanto possível, adaptar a uma situação que era completamente nova, para a qual ninguém estaria à espera, e tendo em conta aquilo que era a necessidade de suspender, nomeadamente, o ensino presencial, de adaptarmos os programas e podermos criar uma alternativa que pudesse minimizar o impacto que a pandemia iria ter necessariamente na formação dos nossos estudantes de medicina e, consequentemente, na formação dos futuros médicos. E, portanto, aqui o objetivo foi criar rapidamente esta estrutura, este mecanismo que, utilizando um sistema à distância, um sistema remoto, permitisse adaptar os programas para que, nos vários anos, isso fosse possível, de manter o contacto com os estudantes e manter alguma atividade letiva que fosse considerada como suficiente para suprir essas dificuldades e, acima de tudo, a necessidade de acabar durante um período com as aulas práticas, com as aulas presenciais na faculdade. E foi isso que se passou, com um enorme esforço por parte dos docentes, dos discentes, dos estudantes, dos nossos funcionários, em particular da área dos audiovisuais, que muito rapidamente conseguiram criar esta programação que permitiu funcionar durante todo o segundo semestre do ano letivo passado. E, portanto, eu diria que a primeira grande lição e a primeira grande, digamos, aspecto positivo foi, de facto, esta capacidade de congregação de todos, desde discentes a docentes a funcionários, para, perante uma situação de crise, uma situação inesperada, poder encontrar um modelo que pudesse suprir, no fundo, aquilo que era necessariamente o impacto que teria uma pandemia com estas características e o impacto que isso poderia ter na formação médica. E o resultado foi, de facto, extraordinário. Claro que não substitui, como é óbvio, aquilo que seria um programa em condições normais, mas o que é interessante é que, muitas vezes, neste tipo de situações, surgem também novas oportunidades. E, de facto, uma das oportunidades que este sistema, ou que esta situação permitiu, foi o facto de nos termos que, por um lado, adaptar, mas, por outro lado, também desenvolver, no fundo, novas metodologias, novas estratégias, utilizando estas ferramentas de educação remota, de transmissão remota, utilizando também, e estamos agora a começar a utilizar algumas plataformas digitais, realidade virtual, também simulação, para podermos, no fundo, suprir estas dificuldades durante o segundo semestre, a ausência de aulas práticas, e mesmo agora, que estamos no novo ano académico, em que já retomamos alguma atividade presencial, mas mesmo aí a complementaridade destas várias plataformas e destas estruturas remotas nos permitirem complementar, no fundo, aquilo que atualmente é já algum ensino prático. Portanto, eu diria que o facto de termos conseguido rapidamente montarmos um sistema educativo foi um aspecto muito positivo, e o segundo aspecto foi, de facto, esta crise ter permitido um desenvolvimento muito rápido de algumas destas tecnologias e de algumas destas plataformas e, no fundo, o podermos enquadrar dentro das nossas ofertas formativas uma estrutura que já existia, mas que rapidamente teve de se adaptar e rapidamente teve também de se desenvolver para poder, no fundo, corresponder àquilo que são as exigências do ensino em medicina. E, portanto, assim, em termos genéricos, foi este, no fundo, foi isto que aconteceu e é isso que neste momento está a acontecer. Agora já, enfim, já temos alguns meses de experiência e
também a capacidade que, entretanto, foi desenvolvida, a aquisição de novas estruturas, novas plataformas, tem permitido robustecer, no fundo, estas ferramentas para poder fazer um ensino, enfim, tão adaptado quanto possível àquilo que ainda é a realidade atual. Bem, o que eu acho, sim, claro, que é obviamente uma visão extremamente clara e é o que se passou. O que eu acho que é realmente notável foi, pelo que foi feito, foi, por um lado, realmente ter-se inovado tão rapidamente, mas uma coisa que eu acho extraordinária foi a maneira como nós todos integramos uma nova maneira de ensinar, e eu acho que estes meios online eram discutidos há muitos anos, quando é que os vamos introduzir, e agora nós todos fazem parte da nossa vida, de uma maneira muito rápida, e que complementar, isto é, passamos rapidamente de um ensino presencial, quando é necessário passar para um ensino online, com a mesma facilidade. Acho que entrou definitivamente na nossa maneira de estar no ensino. E acho que também é notável, gostava também de ter a sua opinião, mas sobre o que nós fizemos até relativamente a outras escolas internacionais. Obviamente que houve discussões a nível de grandes revistas, o New England, muita discussão à volta de como ensinar medicina, e eu acho que, atualmente, gostava de manter a sua visão, se acha que a nossa adaptação foi comparável a outras universidades internacionais, nomeadamente na Inglaterra, nos Estados Unidos, se tem essa... Sim, aliás, um dos aspectos também interessantes desta pandemia, o facto de ser uma pandemia, ser global e, portanto, ter afetado o mundo todo, no fundo estávamos todos a debater-nos com problemas idênticos, e quer em sede do Conselho de Escolas Médicas aqui em Portugal, em que é um conselho que reúne todas as escolas médicas portuguesas, quer em articulação com outros colegas de outras universidades por esse mundo fora, tivemos a oportunidade de ir acompanhando também e até trocando algumas impressões sobre a forma como estavam a ser encontradas soluções, porque no fundo todos tínhamos um problema muito idêntico e, portanto, era aprendermos uns com os outros, adaptarmos, como é óbvio, à realidade local e também às condições locais de poder implementar determinado tipo de estratégias e de ferramentas, mas, de uma forma geral, esta foi a solução adotada pela maior parte, ou se não a esmagadora maioria das outras faculdades de medicina, numa fase inicial, suspensão de toda a atividade presencial, com aulas remotas. Claro que houve faculdades que tiveram mais capacidade ou mais rapidamente poderem implementar um sistema, e nós fomos um exemplo. Nós em 24 horas conseguimos ter um programa e conseguimos começar a dar as primeiras aulas. Nós fechamos a 10 e a 11, já tínhamos um programa estabelecido. Foi de facto absolutamente extraordinário a forma como, claro, depois foi sendo adaptado e foi sendo afinado, mas fomos muito rápidos a adotar esse modelo de ensino remoto. As outras universidades portuguesas também, até o facto de estarmos em contacto permanente, permitiu também partilhar algumas experiências. Isso também foi, enfim, com pequenas variações entre escolas, mas também foi adotado pelas outras. E em termos internacionais também, a grande maioria adotou um modelo deste tipo. Ainda hoje, há faculdades de medicina em alguns países que ainda estão a funcionar apenas com o sistema remoto. Houve situações em que abriram e tiveram novamente que encerrar. Nenhuma, tanto quanto sei, está de volta ao normal, digamos assim. Portanto, a maior parte das universidades neste momento, ou das faculdades de medicina, têm sistemas híbridos, que é o que temos atualmente. Um sistema em que há um componente que é administrado por via remota e depois há uma parte que é realizada de forma presencial, que considero que é absolutamente essencial para o ensino da medicina. Esse é um aspecto importante, é que se numa fase inicial, em que ainda não conhecíamos muito bem com o que é que estávamos a lidar, era importante fechar, até para nos deixar respirar um pouco e ver, monitorizar a situação. Hoje em dia já sabemos muito mais, como é óbvio, ainda não sabemos tudo, mas já sabemos muito mais. E neste momento, aquele que é o princípio que nós temos defendido, e outros colegas, é que as faculdades de medicina devem, tanto quanto possível, manter a sua atividade presencial, em particular nos anos clínicos. Nos outros anos, enfim, poderá ser mais discutível, mas nos anos clínicos é fundamental manter a atividade presencial dos alunos, sob pena de podermos comprometer a formação médica de toda uma geração, o que seria altamente indesejável. E, aliás, este é um modelo único. Aquilo que estamos a viver neste momento é um modelo de aprendizagem ou de ensino único. Nenhum de nós viveu uma pandemia. E, portanto, aquilo que é também o ensinamento que se pode transmitir e a vivência
que os alunos de medicina dos anos clínicos possam ter nesta fase é crítica para a sua formação, o que significa crítico para ter uma boa formação dos futuros médicos, os médicos da manhã, e que possivelmente, hoje tivemos esta pandemia que estamos a viver atualmente, possivelmente outras poderão vir, e a experiência adquirida nesta fase pode ser muito relevante em termos futuros. Portanto, eu diria até que este é um modelo pedagógico, é um modelo de ensino real, que nós, da nossa geração, eu e a professora Ana Almeida, que estudamos nos livros, aqui temos a realidade concreta de uma pandemia a ser vivida in loco, enfim, com todos os aspectos positivos e negativos, e daí nós temos insistido muito nesta fase, que é fundamental, mesmo em situações muito complexas como aquela que estamos a viver no nosso país, como noutros países, mas no nosso país atualmente estamos numa situação bastante complexa, mesmo nessas condições, os alunos de medicina deverão estar na frente e deverão estar integrados de formas, enfim, que têm que ser naturalmente adaptadas às situações específicas de cada instituição, mas deverão estar presencialmente e ter também esta vivência, esta experiência que consideramos como muito enriquecedora na formação da geração atual que está a ser formada. E, portanto, nesse sentido, este modelo híbrido que adotámos para já está a funcionar muito bem. Temos tido um feedback muito positivo por parte quer dos alunos, quer dos docentes. E já agora um aspecto também importante, e que também falo para aquilo que estava a dizer há pouco, é que as taxas de infecção dos nossos alunos é muito residual. Aliás, é muito inferior àquela que é a taxa de infecção da população em geral, neste momento no país. E, portanto, os poucos casos que tivemos, quer nós, quer as outras escolas médicas, são casos importados, portanto, são casos que vêm do exterior. E, portanto, e são casos que são inteiramente reconhecidos e isolados. O que também atesta do comportamento cívico que os estudantes de medicina estão a ter, que aliás espera que sejam exemplares, tal como nós, médicos e profissionais de saúde, e nesse sentido é mais um argumento a favor de que estes estudantes de medicina, a sua probabilidade de se infectar e de trazer uma infecção é exatamente igual à de qualquer outro profissional de saúde e, portanto, devem estar integrados dentro das equipas e devem ter esta vivência no momento atual. Acho que é verdadeiramente extraordinário o que foi feito e realmente isso atesta a estratégia correta. Eu gostava só de fazer pôr uma questão, que é saber, na sua perspectiva, o que é que acha que melhor resultou nesta reestruturação e que eventualmente, quando passar esta pandemia, poderemos gostar de transpor para o futuro no ensino médio? Eu penso que há alguns aspectos que nos têm feito refletir, como é óbvio. Havia algo já há muito tempo que andávamos a repensar, que era o conceito de aula teórica, e penso que neste momento está completamente reformulado, e portanto ter uma forma diferente de abordar aquilo que poderá ser a transmissão de conhecimento através da exposição, portanto no sentido convencional do termo, está cada vez mais a ter um outro tipo de adaptação e de desenvolvimento. Eu penso que neste momento a grande dificuldade é termos um equilíbrio entre aquilo que são os conteúdos que são fornecidos ou que são identificados como core, como essenciais em cada uma das áreas e depois a forma como, tendo em conta esses conteúdos, e estou agora a pensar sobretudo nas áreas mais clínicas, como garantir um equilíbrio que permita, depois, do ponto de vista prático, a capacidade de integração desses mesmos conhecimentos por parte do aluno. E, portanto, esta é a parte, talvez não seja do não correr bem, mas talvez seja a parte que seja mais desafiante neste momento, que é, de facto, neste período, encontrarmos este equilíbrio de forma a não comprometer de forma significativa o ensino e o desenvolvimento e a formação dos nossos alunos e, ao mesmo tempo, nas condições atuais, que são muito mais restritivas. E, portanto, este equilíbrio é talvez o mais difícil. Um aspecto que talvez tenha corrido menos bem foi a avaliação. Portanto, a avaliação que foi feita por forma também remota, na maior parte das situações. Houve casos pontuais em que houve avaliação presencial, nomeadamente numa outra faculdade, em alguns conteúdos, em algumas áreas. Nós aqui fizemos 100% praticamente avaliação não presencial, embora tenha havido uma outra situação em que houve
avaliação presencial, mas de uma forma geral foi feito de forma não presencial e de facto aí tivemos a noção perfeita de que houve um ou outro problema. Eu penso que não foi major, uma vez que quando olhamos para a distribuição das notas, comparativamente com os outros anos, não há uma diferença significativa na distribuição gaussiana dessas avaliações e dessas notas, mas de facto houve alguma dificuldade e houve um aspecto que ficou comprometido, que foi a avaliação prática. Portanto, no fundo, fez apenas uma avaliação teórica, se quisermos, ou teórica ou prática, e portanto faltou esse componente, que é algo que está a ser repensado também, quer utilizando modelos, quer utilizando plataformas, que possa vir a ser colmatado, pelo menos enquanto vivermos este período em que estamos a viver atualmente. E, portanto, este talvez tenha sido o aspecto que tenha sido menos positivo. Depois, houve um outro aspecto que é mais técnico, que foi a capacidade de adaptabilidade às várias plataformas. Inicialmente havia a questão da limitação do Zoom em tempo e em número de participantes. Isso também foi ultrapassado também com o próprio desenvolvimento de algumas das plataformas. A Zoom foi uma delas, mas não só, outras plataformas que de facto permitiram, quer melhorar a qualidade dessas plataformas, quer melhorar o acesso a essas próprias plataformas. E, portanto, nesse sentido também houve alguma melhoria e, neste momento, está garantida, digamos, esses aspectos. E claro que eu diria que a grande limitação é, de facto, sobretudo nas áreas que são áreas que vivem do componente prático muito significativo, o ter ensino remoto, e se tivéssemos que passar novamente para um ensino 100% remoto, ficaria uma parte, aquela parte do contacto com o doente, de tudo aquilo que significa ter aulas à cabeceira de um doente, a empatia, de todos os aspectos relacionados com aquilo que é a relação médico-doente, que são muito difíceis de transmitir de forma teórica. Essa é a parte em que, de facto, temos estado a trabalhar para colmatar ao máximo o impacto que isso eventualmente possa ter na formação dos nossos futuros médicos. Mas penso que, de uma forma geral, os programas foram adaptados à realidade e foram adaptados de uma forma que eu estou convicto que não comprometem de forma significativa a formação dos atuais estudantes de medicina e que, com os modelos que estamos a utilizar agora, permite, eu diria, passar esta fase, que está uma fase, passar esta fase sem um grande impacto negativo naquilo que é a formação dos nossos futuros médicos, e isso eu diria que é o mais relevante neste momento. Obrigada, Sr. Fausto Pinto. Acho que foi excelentes reflexões para nós, docentes, e para os alunos que eventualmente nos ouçam, penso que serão. Eu acho que, obviamente, passou a revista tudo o que é importante e deu as indicações todas que nós gostaríamos de ter conhecimento sobre o seu pensamento nesta área, e só tenho a agradecer, em nome do DEM, a disponibilidade para estar connosco e encontrar-nos no futuro, com certeza, em futuras conversas. Muito obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Almeida, e também a continuação do bom trabalho no DEM, que é um exemplo também para, não só para a nossa faculdade, como também para o que se faz de educação médica em Portugal. Parabéns também pelo trabalho que estão a fazer nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada.